Olha só, meu povo, não se avexi e chega mais para perto dessa fogueira, que hoje vou te contar a história de uma mulher desgramada, que só a peste. Então se achegue, que essa não leva desaforo para casa, e mostra que no sertão, mulher também tem que ser respeitada. Antes de começar, já deixa aquele like brabo e um comentário de onde você tá vendo essa cabra macho que virou lenda. Encontraram o corpo de madrugada. Não havia grito, não havia luta. Só o velho Tertulino sentado na cadeira de balanço da varanda, com um craveiro vermelho preso entre os dedos frios e um sorriso que nenhum homem vivo teria coragem de sorrir. No centro do peito, uma única faca. Cabo de prata lavrada. Cabo que todo mundo na vila de Aroeiras conhecia, porque aquela faca tinha dono, e o dono não era de esquina, era de Deus e do sertão. A faca pertencia ao coronel Nemésio Raimundo Cavalcante, o homem mais temido entre o Cariri e o Pajeú, dono de léguas de caatinga ressequida, de manadas de gado que farejavam a seca antes dos cabras pobres, de jagunços que carregavam o nome dele na boca como se fosse oração. E ali estava o cabo daquela faca, enterrado no peito de Tertulino, o seu próprio capataz de 23 anos. Como se alguém quisesse dizer uma coisa que palavras não dariam conta. Eu estava aqui. E vou estar de novo. O sol ainda não havia arranhado a serra, quando o sargento Olegário chegou montado numa mula preta, com 2 soldados atrás e o chapéu de couro na mão. Ele era homem de pouca conversa. Tinha aprendido cedo que no sertão, pergunta demais entra pela orelha de um defunto e sai pela do outro. Mas naquela manhã, mesmo Olegário ficou parado na soleira da varanda por um tempo que pareceu comprido demais. Mulher fez isso, disse ele, baixinho, quase para si. Ninguém perguntou como ele sabia. Todos sabiam. Aroeiras era uma vila que bebia poeira e comia silêncio. 400 almas encravadas entre pedras e Mandacaru, dependentes da graça do coronel Nemésio para ter acesso à água do açude, ao crédito na venda, ao direito de plantar no torão. Era daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado numa tarde de seca e esquecido de recomeçar. As casas de taipa, com paredes cor de barro, as crianças com barriga inchada de lombriga, as mulheres que envelheciam antes dos 30, como se a caatinga fosse sugando a juventude delas, junto com a umidade da terra. O coronel morava no solar, uma construção de pedra e cal que destoava de tudo ali perto, como um paletó de casimira num enterro de pobre. Varanda larga com colunas, piso de ladrilho importado de Lisboa, cristaleira cheia de louça inglesa que ele nunca usava, mas adorava mostrar. Tinha piano na sala, piano que ninguém na família sabia tocar, mas que Nemésio mandara buscar em Recife só para que os agregados vissem e soubessem o tamanho da distância entre ele e eles. Era esse tipo de homem. Quando a notícia do corpo chegou ao solar, o coronel estava na mesa do café. Cuscuz com manteiga, carne de sol e um copo de leite fresco que vinha da vaca cuidada especialmente para ele. Ouviu tudo sem largar a cuia. Mastigou devagar. Limpou a boca com o guardanapo de linho. Linho, não algodão, porque algodão era coisa de gente sem posição. Depois se levantou, foi até a janela e olhou para a caatinga cor de cinza que se estendia além do curral. Ela mandou recado. Disse, mais para a paisagem do que para os homens atrás dele. Ninguém respondeu. Então eu mando o meu. Para entender o que aconteceu naquela vila, é preciso voltar 6 meses. Tinha sido dia de feira.
A feira de Aroeiras acontecia toda terceira quinta-feira do mês e era o único dia em que a vila parecia viva de verdade. Barraqueiros de Mossoró e Campina Grande, trazendo tecidos de chita, fitas de cetim, parafina, querosene, remédio de farmácia e os chamados artigos de luxo, pentes de tartaruga, perfume de alfazema em frascos de vidro lapidado, chapéus de feltro com fita de couro, cigarros de palha enrolados à mão. Os cangaceiros gostavam de feira. Circulavam entre as barracas com os chapéus de couro cravejados de medalhas de santos, as cartucheiras de couro batido cruzando o peito, os punhais com cabo de osso pendurados na cintura, e todo mundo fingia não os ver, que era a única forma de continuar vivo. Naquele dia, ela entrou na feira pouco depois do meio-dia. Alta para a mulher do sertão, com um andar que não era de pressa nem de medo. Era o andar de quem sabe que o chão cede onde ela pisa. Vestia a roupa do bando, calças de couro, colete de camurça cor de terra, chapéu de couro enfeitado com moedas de prata e estrelas de metal recortado. Na cintura, 2 revólveres Smith & Wesson que ela havia tirado de um delegado morto em Pernambuco e que todo homem em 100 léguas de distância reconhecia. No pescoço, um escapulário de couro e um rosário de sementes de cumaru, que tilintava suave quando ela andava, como sino de capelinha. Chamavam-se ela de Maristela Sete Facas. Não era nome de batismo, era nome de história. Disseram que ela tinha sobrevivido a 7 facadas de um cabra que jurava que era homem demais para ser morto por mulher. 6 delas eram cicatrizes que ela mostrava sem cerimônia. A 7ª, o cabra tinha levado de volta, mais os 2 olhos, mais a língua que havia dito coisa que não se diz. Ela parou diante da barraca de tecidos de um mascate sírio, Habib, que vendia sedas e tafetás para as moças ricas do interior, e estava examinando um rolo de seda cor de vinho quando ouviu a voz, grossa, complacente, com aquele timbre de quem nunca na vida precisou levantar a voz para ser obedecido. «Oi só», disse o coronel Nemésio, parado a 3 passos, com os 4 jagunços atrás e os polegares enfiados na faixa de couro. Cangaceira escolhendo seda. Ele sorriu para os homens ao redor. Porco vestido de seda. Porco fica. A feira inteira parou. 400 pares de olhos. O silêncio desceu na praça como um pano de veludo. Até os animais amarrados nos mourões pareceram entender que aquele era um momento diferente, porque havia algo no ar, além do cheiro de suor e parafina e carne assando, algo que farejava a desgraça antes dela se declarar. Maristela não se virou imediatamente. Ficou parada por um tempo que pareceu eterno. 3, 4, 5 respirações longas, com os dedos ainda tocando o tecido de seda, cor de vinho, como se estivesse rezando uma oração. Depois, dobrou o rolo devagar, pousou sobre o balcão do mascate e só então se virou para o coronel. Ela não falou, apenas olhou, e aquele olhar, todo mundo que estava na feira naquele dia jurou até o fim da vida. Aquele olhar era o tipo de coisa que não se descreve para filho, nem para padre confessor. Era o olhar de quem já tomou a decisão e está apenas aguardando o momento certo. O coronel sentiu. Todo mundo viu que ele sentiu. Mas homem como Nemésio Cavalcante não podia recuar na frente de 400 pessoas. Era a única coisa que não estava à venda no sertão. A reputação de quem manda. Ele deu um passo à frente. Se você tiver coragem de me olhar assim, cangaceira, disse, apontando o dedo para o rosto dela como se fosse uma arma. Volte aqui amanhã de manhã, na praça, e traga o que tem de melhor.
porque eu tenho uma resposta para cada uma dessas medalhinhas no seu chapéu. Maristela Sete Facas sorriu. Devagar, com a boca inteira. Não vai ser amanhã, coronel, disse ela, com voz que não tinha raiva nem medo, só certeza. Mas eu volto. Virou as costas, atravessou a feira sem pressa, sem olhar para trás. Montou no cavalo Juão que aguardava amarrado no mourão da igrejinha e seguiu pela estrada de terra que subia em direção à chapada, até virar uma silhueta, depois uma mancha, depois nada. E o coronel ficou parado na praça, com o dedo ainda apontado para o vazio, e os jagunços atrás dele sem saber se podiam respirar. Havia uma coisa que o coronel Nemésio Cavalcante nunca aprendeu sobre o sertão, e era exatamente a coisa que o sertão mais gosta de ensinar, sempre da forma mais cara possível. O sertão ouve, não com orelhas, com raízes, com pedra, com o vento que passa entre os galhos secos da catingueira e carrega conversa de um lado para o outro como correio sem selo. Todo homem que se achou dono do sertão, em algum momento, esqueceu que o sertão também tem os seus. Os invisíveis, os que não aparecem em nenhuma conta, em nenhuma lista de jagunços, em nenhum documento de cartório. Os que simplesmente estão, desde sempre, como as pedras e os cactos e as ossadas de gado que branqueiam no sol há tanto tempo que já viraram paisagem. E foi um desses invisíveis que trouxe a primeira notícia. Chamava-se Quitéria. 50 e poucos anos, vendedora de queijo e mel na feira de Aroeiras, com um cesto de palha sempre no braço e um terço sempre entre os dedos. Todo mundo a conhecia. Ninguém a via. Era daquelas mulheres que o mundo aprende a ignorar cedo. Mulher velha, pobre, quieta, que sorri quando falam com ela e abaixa os olhos quando passa coronel por perto. O tipo de pessoa que entra em qualquer lugar sem que as portas se fechem, porque porta se fecha para gente que parece perigosa. E Quitéria não parecia nada. Mas Quitéria havia amamentado Maristela quando Generosa ficou doente pela primeira vez, 2 anos antes de morrer, e não tinha leite para a filha recém-nascida. Foi Quitéria quem apareceu com o peito cheio e a boca fechada. Nunca pediu nada em troca, nunca contou para ninguém. E quando a menina fugiu do solar aos 13 anos, foi na casa de Quitéria que ela dormiu os 3 primeiros dias. 3 dias de silêncio, caldo de galinha e choro sufocado no travesseiro antes de entrar para o mundo que o mundo não perdoa. Ninguém sabia disso. Nem o coronel, nem os jagunços. E foi Quitéria quem desceu da vila de Aroeiras até a Serra do Gavião. 3 horas de caminhada com o cesto no braço, como se fosse buscar mel de abelha jandaíra nos ocos de pedra da serra, como fazia toda semana, desde que ninguém podia lembrar. E foi Quitéria quem sentou na boca da gruta, ao lado de Maristela, e falou tudo o que havia para falar. Ele mandou buscar o tenente Afrânio, disse ela, tirando um embrulho de queijo do cesto e pousando no colo da cangaceira, como se fosse visita de comadre. Chegou ontem de Campina Grande com 8 praças. Estão aquartelados no solar. Maristela não piscou. Quantos jagunços ele tem na vila agora? 18 que eu contei. Pode ter mais no mato. Quitéria parou, ajeitou o terço entre os dedos. Tem mais coisa, filha. Fala. Ele foi ao cartório, mexeu em papéis. A velha olhou para o lado antes de continuar, com aquele olhar de quem aprendeu que paredes têm ouvidos e pedras também. O Deodato II, filho do escrivão morto, trabalha no cartório agora. Ele me contou. O coronel levou 2 homens e ficou lá dentro com a porta fechada por 2 horas. Quando saiu,
Os papéis estavam diferentes. Agora, Maristela piscou. Que papéis? Não sei ao certo. Mas o Deodato II ficou branco como cal. E nessa mesma noite foi na minha casa de madrugada e me deu um envelope fechado. Quitéria enfiou a mão dentro do cesto, debaixo dos queijos, e tirou um envelope de papel pardo, amarelado nas dobras. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu devia entregar para a pessoa certa. Maristela olhou para o envelope por um tempo longo. Pegou. Abriu devagar, com os dedos cuidadosos de quem sabe que papel é mais frágil do que bala e mais perigoso do que faca. Havia dentro uma única folha, letra miúda, trêmula, de homem com medo escrevendo às pressas à luz de lampião. Ela leu uma vez, leu duas, dobrou devagar e enfiou dentro do colete perto do peito, onde ficavam as coisas que não podiam ser perdidas. Zeferino baleado, que havia ficado a 2 passos de distância, fingindo examinar os cascos do cavalo, ergueu os olhos. Boas notícias? Perguntou. Notícias, respondeu ela. Boa ou ruim depende de que lado você está. O que estava naquele papel vai ser contado no momento certo, porque história boa não entrega tudo de uma vez. História boa sabe que o sabor está na espera. O que importa saber agora é que naquela mesma tarde, enquanto Maristela dobrava o envelope e o guardava perto do coração, acontecia no solar do coronel Nemésio uma conversa que nenhum dos 2 homens queria que ninguém ouvisse. O tenente Afrânio Lustosa era homem novo, 32 anos, bigode fino, botas de couro engraxadas com capricho. Aquele tipo de oficial de polícia que havia chegado rápido demais na carreira para ter chegado somente pelo mérito. Era de Recife. Filho de família com nome, mas sem dinheiro. O tipo mais perigoso que existe, porque homem com orgulho e sem recurso não tem freio. Havia sido enviado para o interior com a missão oficial de pacificação do cangaço e a missão não oficial, que todo mundo no Palácio da Presidência em Recife sabia, mas ninguém dizia em voz alta, era a de manter as coisas da forma que os coronéis queriam que ficassem. Mas o tenente Afrânio tinha uma dívida com o coronel Nemésio. Uma dívida antiga, do tipo que não se paga com dinheiro. Não, ela não vai aparecer, disse Afrânio, sentado na cadeira de couro do escritório, com o chapéu de fardamento na mesa. Cangaceiro faz ameaça, some para o mato e manda outro fazer o serviço sujo. É o padrão. Essa não, disse o coronel, de pé na janela, olhando para o terreiro. Essa é diferente. O senhor a conhece? Uma pausa, longa o suficiente para ter resposta dentro. Conheço o tipo, disse Nemésio, sem se virar. Afrânio tamboreou os dedos na mesa. Havia algo na voz do coronel. Não medo, porque Nemésio Cavalcante não tinha medo, ou pelo menos havia passado a vida inteira convencendo todo mundo disso, inclusive a si mesmo. Era outra coisa. Era o som de um homem que está olhando para uma conta que sabia que ia chegar, e mesmo assim ficou surpreso quando o cobrador bateu na porta. Eu preciso que o senhor saia da vila por uns dias, disse Afrânio. Vá para a fazenda do Olho d'Água. Leva os praças. Montamos uma. Não. O coronel se virou. O lampião jogava a sombra pesada no rosto dele. Não saio daqui. Sai daqui é correr. Homem que corre no sertão vira caça. Silêncio. Então me diz uma coisa, coronel, disse Afrânio, com a voz mais baixa. A faca que encontraram no Tertulino, o cabo de prata, era sua? Estava certo o que disseram? Nemésio ficou quieto por 3 respirações. Era minha, disse. Ela tirou de mim. Pausa. Na feira, quando eu virei as costas.
Afrânio fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente na expressão. Não admiração, não exatamente. Era o reconhecimento involuntário de quem acabou de entender que o inimigo é mais sério do que parecia. Ela tirou a faca do senhor, repetiu ele devagar. E nenhum dos seus 4 jagunços viu. Não era pergunta, era o inventário de uma situação. O coronel não respondeu. Voltou para a janela e lá fora, a caatinga ficava quieta demais, daquele jeito que fica quando alguma coisa está se movendo dentro dela e não quer ser ouvida. O menino tinha um segredo. Não era incomum no bando de Maristela. Todo mundo ali tinha segredo. Era quase pré-requisito de entrada, como saber atirar e saber calar. Mas o segredo do menino era de natureza diferente. Era o tipo que, se viesse à tona no momento errado, podia mudar a direção de tudo. E ele sabia disso. Carregava esse peso com aquela competência silenciosa que as pessoas jovens às vezes têm. A capacidade de fingir leveza com uma mão enquanto sustentam coisa pesada com a outra. O nome verdadeiro do menino era Cosme. Cosme Cavalcante. Sim, Cavalcante. Filho bastardo do coronel Nemésio. Nascido de uma relação que o coronel jamais reconheceu, com uma mulher de Patos que havia morrido de parto e deixado o menino para ser criado por uma tia que também morreu, desta feita de desgosto, quando ele tinha 8 anos. Depois dos 8, o mundo havia cuidado dele do jeito que o mundo cuida de quem não tem ninguém. Mal, e às custas do próprio menino. Ele havia chegado até Maristela por acidente, ou pelo menos era o que parecia, que não é a mesma coisa. Tinha 12 anos quando o bando parou numa fazenda abandonada, perto de Sousa, para passar a noite. E o menino estava lá, dormindo no forno apagado da cozinha, com um osso de boi que havia roubado de algum lugar e que estava usando como travesseiro. Maristela havia mandado acordá-lo para interrogar. Ele havia olhado para ela com aqueles olhos abertos que desconcertavam todo mundo e dito, com a serenidade de quem não tem mais nada a perder: eu sei coisas sobre o coronel Nemésio Cavalcante que valem mais do que esse osso. Ela o deixou ficar. E nos 3 anos seguintes, o menino foi contando, aos pedaços, no ritmo dele, nunca mais do que o necessário por vez, como quem vai deixando migalha de pão num caminho para ver se o outro segue. Contou sobre o solar, sobre a rotina, sobre os esconderijos do coronel, o cofre atrás do quadro de Nossa Senhora, a passagem de terra batida debaixo da cozinha que saía no curral, o costume de Nemésio de caminhar até o açude sozinho toda a madrugada, quando não conseguia dormir. O que ele não havia contado ainda era o mais importante. E naquela noite na Serra do Gavião, depois que Quitéria foi embora e o bando dormiu, o menino foi até Maristela, que estava sentada na boca da gruta com um envelope pousado no joelho e os olhos no horizonte, e disse: eu sei quem é o homem do terno escuro. Ela se virou devagar. Que homem? O que estava no escritório com meu pai quando ele assinou o papel? Pausa. O que você viu quando tinha 11 anos? O silêncio que caiu entre os dois foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Porque Maristela jamais havia contado para ninguém, nem para Zeferino, nem para Benigna, nem para Quitéria, que havia visto aquela cena. Havia guardado esse detalhe no lugar mais secreto que tinha, junto com as memórias que não se ventilam. Era informação que só ela e a noite sabiam. E o menino acabara de provar que sabia também. Ela colocou a mão no punhal da cintura. Não sacou, só tocou, como quem precisa sentir o cabo para confirmar que o mundo ainda é real.
Fala, disse ela. O homem do terno se chama Benedito Sampaio. É tabelião em Recife. Vive em Boa Viagem, numa casa grande perto do mar, com mulher e 3 filhos e um cachorro de raça inglesa. O menino disse tudo isso com a voz plana de quem está lendo uma lista de mantimentos. E ele está chegando em Aroeiras amanhã. É ele quem trouxe os papéis novos que o coronel quer registrar. Vem no carro de boi com escolta particular. 4 homens de fora. Maristela tirou a mão do punhal. Como você sabe? Porque fui eu quem mandou a carta chamando ele. O menino a olhou com aqueles olhos de dormir de olho aberto. Assinando o nome do meu pai. O mundo parou por um momento. Não o mundo grande, o mundo pequeno dali. Aquela gruta de pedra e aquela noite de lua cheia e aqueles 2 seres que carregavam histórias pesadas demais para a idade que tinham. Maristela ficou olhando para ele por um tempo que não cabia em nenhum relógio importado de Lisboa. Você tem 15 anos, disse finalmente. 16, corrigiu ele. E aprendi com quem sabia. A chegada de Benedito Sampaio em Aroeiras foi silenciosa, mas não discreta o suficiente para quem sabia olhar. O carro de boi entrou pela estrada poeirenta de manhã cedo, com 4 cavaleiros ao redor. Os homens de fardamento escuro, que não eram praças da polícia, nem jagunços de coronel. Eram o tipo particular de segurança que homem de negócios escuso mantém. Os que não existem em nenhum papel, mas custam caro e fazem perguntas raras. O tabelião era gordo agora. 20 anos de boa vida em Recife haviam feito aquilo que a boa vida faz quando não há trabalho físico para contrabalançar. Um corpo mole envolto num terno de linho que havia sido caro quando novo e mostrava a idade. Relógio de corrente dourada, bengala de jacarandá com castão de prata, chapéu Panamá, que ficava errado no meio da caatinga como tudo que pertencia a um mundo e teimava em aparecer em outro. Ele foi direto para o solar, sem passar pela vila. Não era sua primeira vez em Aroeiras. Havia estado lá outras vezes ao longo dos anos, sempre rápido, sempre com aquela urgência de homem que faz coisa torta e quer sair da cena do crime antes que o crime esfrie. O que ele não sabia era que não estava sozinho na estrada. A 180 passos atrás, invisível na caatinga, o Zeferino baleado o acompanhava desde a entrada da chapada, montado num cavalo escuro, sem ferradura nas patas dianteiras, para não fazer barulho na pedra, movendo-se de dentro da vegetação com aquela familiaridade de quem nasceu sabendo que a caatinga é abrigo antes de ser obstáculo. E quando o carro de boi entrou pelo portão do solar, Zeferino tirou o chapéu, limpou o suor da testa e disse, baixinho, para ninguém. Pronto, a armadilha está fechada. Mas não estava, porque aqui o sertão fez o que o sertão gosta de fazer, virou a mesa. A armadilha estava fechada, sim, mas para quem? Ainda não estava claro, porque naquela mesma manhã, enquanto o tabelião chegava pela estrada da Chapada, havia um homem saindo de Aroeiras pela estrada do sul, a pé, sem cavalo, sem arma visível, com uma sacola de couro simples no ombro e um chapéu de palha puído cobrindo o rosto. Era o tenente Afrânio Lustosa, sem farda, sem praças, sem o bigode fino que todos conheciam. Havia raspado ainda de madrugada, no espelho estilhaçado do quarto que lhe haviam dado no solar. Saindo de Aroeiras. Saindo, mas não fugindo. Havia diferença, e era diferença importante. O tenente Afrânio havia feito uma escolha naquela noite. Uma escolha que tinha a ver com a dívida que ele devia ao coronel Nemésio.
e que era do tipo que nenhum homem, em nenhum lugar, paga de graça, porque não havia sido dívida de dinheiro, havia sido dívida de sangue, e sangue quer sangue de volta. Havia uma terceira história acontecendo em Aroeiras que nem Maristela nem o coronel sabiam. E o tenente Afrânio Lustosa estava indo buscar a única pessoa que poderia contá-la. A chuva chegou sem avisar. No sertão, isso não era incomum. A chuva, quando resolve aparecer, não manda recado, não pede licença, não consulta ninguém. Ela simplesmente cai, com aquela violência generosa que só quem viveu numa terra seca entende. Primeiro, o cheiro. Aquele cheiro de terra molhada, que é o perfume mais antigo que existe, que entra pela narina e vai direto para algum lugar dentro do peito que não tem nome, mas que todo sertanejo reconhece. Depois, o vento. Depois, o trovão. Depois, a água descendo, como se o céu tivesse guardado tudo aquilo por tempo demais e não aguentasse mais. Aroeiras ficou preta às 6 da tarde. O lampião da praça apagou no primeiro rajão. As galinhas correram para debaixo das casas. Os cachorros encostaram nas paredes com o rabo entre as pernas. E a vila, que já vivia num silêncio pesado desde a chegada dos praças, foi ficando mais quieta ainda. O tipo de quieto que não é paz, é contenção. É a respiração presa de quem está esperando o próximo barulho para saber se precisa correr. No solar, o coronel Nemésio mandou acender todos os lampiões. Havia algo naquele gesto, acender luz em excesso, iluminar além do necessário, que os jagunços reconheceram sem precisar nomear. Era o gesto de homem com medo que não pode admitir que tem medo. Então, ilumina, como se a escuridão fosse o inimigo, e não o que vinha dentro dela. O tabelião Benedito Sampaio estava na sala de jantar, com os papéis abertos na mesa de jacarandá, a cristaleira de louça inglesa, fazendo sombras nas paredes com o reflexo dos lampiões. Havia uma garrafa de conhaque francês entre eles, Martel, em copo de cristal lapidado, e o coronel bebia mais depressa do que o costume, o que era informação. Assina logo, disse Nemésio, sem olhar para o tabelião. Precisa de testemunha legal, coronel. Sem testemunha, o documento não. Eu tenho testemunha. Os seus jagunços não servem como... Eu tenho testemunha. Repetiu o coronel, com a voz um tom abaixo, que era o tom que antecedia o tom que ninguém queria ouvir. Benedito Sampaio ajeitou o colarinho de celuloide, aquele tipo de colarinho rígido e branco que os homens de negócio usavam, que chegava em Recife nos navios de Lisboa e custava o que um trabalhador do campo levava uma semana para ganhar. Suas mãos não estavam firmes. Havia uma discrepância curiosa entre o homem gordo e bem vestido sentado à mesa de jacarandá e os dedos que tremiam imperceptivelmente ao tocar os papéis. Benedito Sampaio tinha medo. E esse medo não era de Maristela Sete Facas. Era de algo que ele havia feito 20 anos atrás e que havia ficado enterrado, ou assim pensava, e que havia começado a cheirar mal recentemente, com aquela persistência de coisa morta que se recusa a continuar morta. Porque havia um terceiro nome naquele documento de 20 anos atrás. Não era o coronel, não era o tabelião. Era um nome que nenhum dos dois havia mencionado em voz alta desde então, por acordo tácito, por conveniência mútua, por aquele entendimento silencioso que pessoas que fizeram coisa errada juntas constroem sem precisar de reunião. O terceiro nome era de uma mulher. E essa mulher estava morta. Havia morrido, oficialmente de febre, numa cama de palha numa casa de taipa, 12 anos atrás.
Oficialmente, o trovão sacudiu o solar às 8 da noite, tão perto que o cristal da cristaleira tilintou e uma das empregadas soltou um grito lá na cozinha. O coronel nem piscou. Estava de pé na janela. A mesma janela. Sempre a mesma janela. Como se houvesse algum pacto entre ele e aquela vista específica da caatinga, com o copo de martel na mão e os olhos no escuro. Foi o jagunço Maneco 12 Dedos quem bateu na porta do escritório. Entrou com o chapéu na mão, molhado da chuva, com uma expressão que procurava ser neutra e conseguia apenas ser nervosa. O Joaquim Pé de Chumbo não respondeu na ronda das 8, coronel. Nemésio não se virou. Manda outro checar. Já mandei. Pausa. Não voltou. Agora, o coronel se virou. Os cachorros? Perguntou. Calados desde as 7. No sertão, cachorro que cala quando deveria latir não é sinal de paz. É sinal de que quem chegou sabia como chegar. Por onde? Com que vento? Com que passo? Cachorro late para o desconhecido. Para quem conhece o terreno melhor do que o próprio dono, cachorro fica quieto por instinto, como se reconhecesse uma autoridade maior. O coronel pousou o copo de cristal na mesa, com um cuidado que não estava no gesto natural dele. Aquele tipo de cuidado excessivo que a mão faz quando a cabeça está em outro lugar. Fecha o solar. Disse. Todos dentro. Ninguém abre porta sem minha ordem. Maneco 12 Dedos saiu correndo. E foi só quando a porta fechou que Nemésio Cavalcante fez a coisa que nenhum dos seus jagunços poderia ter previsto. A coisa que teria destruído sua reputação de décadas se qualquer um tivesse visto. Ele foi até a cristaleira, abriu a porta de vidro e de trás da fileira de louça inglesa, que nunca era usada, tirou um objeto embrulhado em veludo escuro. Desembrulhou devagar. Era uma fotografia, daguerreótipo em moldura de cobre, do tipo que fotógrafo ambulante fazia nas feiras grandes, aquelas imagens que pareciam pintadas à mão, mas eram capturadas pela luz, eternas e exatas. Mostrava uma mulher jovem, 20 e poucos anos, olhos escuros, andar que você conseguia imaginar só olhando para a postura mesmo parada. Uma mulher que havia existido de verdade e que o mundo havia decidido que não existia mais. Generosa. O coronel ficou olhando para a fotografia por um tempo que nenhum relógio media. Depois, a embrulhou de volta, guardou atrás da louça inglesa, fechou a cristaleira, com o mesmo cuidado com que havia pousado o copo. E não havia mais nenhuma expressão no rosto dele. Só aquele vazio que os homens constroem quando sentem demais e não têm vocabulário para tanto. Maristela entrou em Aroeiras às 8:30 da noite. Entrou pela saída dos fundos, pelo caminho do riacho seco que a chuva havia transformado numa fita de água barrenta, descendo pelas pedras com aquela intimidade de quem conhece o terreno, não pelo estudo, mas pela vivência. Sem chapéu, sem as medalhas tilintando, sem nenhum dos ornamentos que a tornavam reconhecível à distância. Calças de couro escuro, camisa de algodão cru, os 2 revólveres na cintura, mas cobertos pelo colete. Vinha sozinha. Isso era a parte que Zeferino havia discutido com ela por mais de 1 hora naquela tarde, argumentando, implorando quase, com aquela paciência de homem velho que já viu o suficiente para saber quando a teimosia vai custar caro. Você não entra em solar de coronel sozinha numa noite de chuva, havia dito ele. Isso é suicídio temperado com vaidade. Não é vaidade, ela havia respondido. É necessidade. Se eu entro com o bando, vira guerra. Guerra mata gente que não tem nada a ver. Pausa.
Tem crianças nessa vila, Zeferino. O velho havia ficado quieto. E se não sair? Perguntou ele. Aí você entra. Mas não era tudo. Havia algo mais que ela não havia dito para Zeferino. Havia dito apenas para o menino, numa conversa curta e direta ao entardecer, antes da chuva começar. Havia dito porque o menino precisava saber, e porque o menino era capaz de guardar coisas sem deixar vazar, que era talento raro. Havia dito que não ia ao solar para matar o coronel Nemésio, ia para conversar. E essa era a reviravolta que ninguém no sertão esperava de Maristela Sete Facas. Nem os que a temiam, nem os que a admiravam. Porque cangaceira, que entra em solar de inimigo sozinha à noite para conversar, é ou louca ou está carregando uma informação que vale mais do que a morte do homem. E Maristela carregava o envelope de Deodato II, dobrado dentro do colete, perto do coração, junto com uma verdade que havia levado 18 anos para chegar ao lugar certo. Ela escalou a janela dos fundos do solar. A janela que o menino havia descrito com a precisão de quem cresceu mapeando o inimigo. E entrou no corredor escuro, entre a cozinha e o quarto das empregadas. Parou. Ouviu. Deixou o ouvido trabalhar naquele silêncio de solar em alerta. As vozes abafadas dos jagunços lá na frente. O ronco distante de alguém dormindo. O tic-tac do relógio de pêndulo importado de Londres, que ficava no corredor principal. Então foi. Devagar. Passo a passo. Com a mesma atenção de quem atravessa riacho em pedra. Um pé de cada vez. Peso distribuído. Sem pressa. E chegou à porta do escritório. Bateu. Não forte. 3 batidas secas. Do tipo que não é susto, é anúncio. Do outro lado, silêncio. Depois, o som de uma gaveta sendo fechada. Depois, passos. A porta abriu. O coronel Nemésio Cavalcante ficou parado na fresta da luz do lampião, com o rosto que não mostrava mais nada, olhando para a mulher que havia entrado no seu solar no meio de uma noite de chuva, sem que nenhum dos seus 18 jagunços visse. E Maristela Sete Facas olhou para ele, não com raiva, não com desafio, mas com aquele olhar de quem chegou ao fim de um caminho longo e está apenas verificando que chegou ao lugar certo. Temos coisa para conversar, disse ela, sobre generosa. O coronel não falou, mas abriu a porta. Havia um único lampião aceso no escritório. O resto do solar fervilhava lá fora. Vozes de jagunços, passos apressados, a chuva continuando a bater nas telhas de barro com aquela insistência de coisa que não tem pressa porque tem a eternidade a seu favor. Mas ali dentro, naquele escritório de paredes cobertas de livros que ninguém lia e mapas de terra que todo mundo queria, o mundo havia encolhido para o tamanho de 2 homens, uma mulher e um homem, sentados em lados opostos da escrivaninha de jacarandá, com o lampião entre eles, fazendo as sombras dançarem nas paredes. Maristela pousou o envelope na mesa. Não empurrou em direção a ele. Só pousou, como quem coloca uma carta de baralho sobre o feltro verde e aguarda a jogada do outro. O coronel olhou para o envelope sem tocar. Reconheceu a letra do lado de fora. Era a letra de Deodato II, aquela caligrafia miúda e inclinada de filho de escrivão que havia aprendido a escrever, copiando documentos do pai, antes de aprender a ler. Havia algo no rosto de Nemésio naquele momento que era difícil de nomear. Não era medo, não era raiva, era aquela expressão específica de homem que ouve trovão à distância e sabe, pela direção do vento, que vai chegar em cima dele. E... "Você leu?" perguntou ele. "Li." E veio conversar, não matar. Não era admiração, era análise.
Se eu quisesse te matar, disse ela, teria entrado por outra janela. O coronel quase sorriu. Quase. Havia o fantasma de alguma coisa no canto da boca, que em outro homem, em outra vida, poderia ter sido humor. O que está na carta? Disse ele. Maristela cruzou os braços sobre a mesa. Não era postura de ameaça. Era postura de quem vai contar uma história longa e quer estar confortável para contá-la. Está escrito que Deodato II encontrou, no arquivo do pai morto, uma cópia do documento que você assinou 20 anos atrás. O original você destruiu. Mas escrivão bom faz cópia de tudo sem contar para patrão. É o seguro de vida deles. Nemésio ficou quieto. Está escrito que naquele documento havia 3 assinaturas. Sua, do tabelião Benedito, que está nessa casa agora. O que é uma coincidência que não é coincidência. E de uma terceira pessoa. Uma mulher. Pausa. Minha mãe. O relógio de pêndula no corredor bateu 9 horas. Generosa não era sua lavadeira, coronel. Silêncio. Era testemunha. Você a usou como testemunha naquele documento porque precisava de alguém que não fosse do cartório. Alguém que parecesse neutro, que ninguém fosse questionar. Uma lavadeira pobre. Quem ia perguntar para ela? A voz de Maristela continuava sem raiva. Era quase pior assim. A frieza de quem passou anos digerindo. E quando ela começou a entender o que havia assinado, o que você havia feito com aquele papel, a família que você tirou da terra, os homens que você queimou, ela ficou perigosa para você. O coronel colocou os cotovelos na mesa e a testa nas mãos. Foi um gesto breve. 3 segundos, talvez 4. Mas era o gesto mais humano que Nemésio Cavalcante havia feito na frente de outra pessoa em anos. A febre foi real, disse ele, com a voz diferente. Eu não matei sua mãe. Não. Maristela o olhou. Mas você sabia que ela estava morrendo e não mandou buscar médico. Tinha médico em Campina Grande, que você poderia ter mandado chamar em 2 dias. Você tinha dinheiro. Você tinha cavalo. Pausa. Você não mandou. O silêncio depois disso era diferente de todos os outros silêncios da noite. Era o silêncio de coisa verdadeira que finalmente ocupa o espaço que lhe pertence. Por que você veio conversar? Disse ele, sem ponto de interrogação, porque não era exatamente pergunta. Por causa do menino, respondeu ela. E aqui, o sertão virou a mesa de novo. Porque o coronel Nemésio Cavalcante olhou para Maristela Sete Facas por um tempo longo, aquele olhar de homem que está somando contas que não queria somar, e disse, com a voz de quem engole pedra: Você sabe quem ele é? Sei. Desde quando? Desde o começo. Foi por isso que eu o deixei ficar. Nemésio se levantou. Foi até a janela. Sempre a janela. Sempre aquela maldita janela. E ficou de costas para ela por um tempo. A chuva havia amainado lá fora, virado garoa fina, e o cheiro de terra molhada entrava pela fresta da madeira velha. O que você quer? Disse ele. Não era rendição. Era negociação. E havia diferença. Maristela abriu o colete. Tirou o envelope dobrado. Não o de Deodato II. Outro, menor, que ela havia guardado no lugar mais próximo do corpo. Pousou na mesa. Tem uma escritura dentro desse envelope, disse ela. Escritura da terra que você tirou da família do Jacinto Severino 20 anos atrás. A família que queimou. Pausou. Sobrou um filho. Cresceu. Está vivo. Você não sabe onde ele está. Eu sei. O coronel ficou quieto. Você assina a terra de volta, continuou ela. O documento do Deodato fica guardado onde está, sem ir para lugar nenhum. E o menino, Cosme, você reconhece. Cartório, padre, testemunha, nome completo. Isso é chantagem.
disse ele. Isso é saldo, respondeu ela. Você deve mais do que isso, e os dois sabemos. Outra pausa, mais longa, com o peso de 20 anos dentro. E foi durante essa pausa, esse momento exato em que o coronel estava de costas para ela, olhando a garoa fina lá fora, somando o custo de cada opção, que a porta do escritório abriu. Não bateu, abriu. Benedito Sampaio entrou com o rosto da cor da cal e um revólver na mão. Pequeno, de cabo de madrepérola. O tipo de arma que homem gordo de terno compra numa loja chique de Recife, achando que vai usar para se defender, e descobre tarde demais que não sabe usar para coisa nenhuma. A mão tremia. Eu ouvi tudo, disse ele, com a voz que havia perdido o verniz do sotaque recifense e voltado para o interior de onde nunca saiu de verdade. Eu ouvi tudo e não vou assinar nada. Nenhum dos dois vai sair desse quarto. Maristela não se mexeu. O coronel se virou devagar. Benedito, disse ele, com aquela voz de um tom abaixo. Cala a boca, Nemésio. Você ia me entregar. Eu conheço você faz 20 anos. Sei como você pensa. Ia me entregar para salvar o couro. O tabelião apontou o revólver em direção aos dois, alternando, como quem não sabe bem em qual dos dois mirar. Eu tenho família. Tenho filhos. Não vou deixar uma cangaceira e um velho de sertão destruir o que eu construí. Foi o momento mais silencioso da noite. 3 pessoas, um lampião, um revólver de madrepérola com a mão trêmula. E então, da janela, aquela janela, sempre aquela janela, um braço entrou devagar. Mão pequena, dedos compridos de costureira. Benigna faca de osso havia chegado sem que ninguém ouvisse, molhada de garoa, com aquele silêncio que era sua natureza mais fundamental. O revólver de madrepérola saiu da mão do tabelião, com uma precisão cirúrgica. Um toque rápido no pulso, no ponto exato onde o nervo cede, e a arma caiu no piso de ladrilho importado de Lisboa, com um barulho que pareceu enorme no silêncio. Benedito Sampaio ficou olhando para a própria mão vazia, com a expressão de homem que acabou de entender que o mundo em que vivia não era o mundo em que pensava que vivia. Maristela se levantou, pegou o revólver do chão, pousou na mesa, ao lado dos papéis. Você vai assinar também, disse ela para o tabelião, com a voz de sempre, sem raiva, sem pressa. Vai assinar, vai guardar silêncio e vai voltar para Recife no seu carro de boi com os seus 4 homens. Pausa. E você vai dormir todas as noites sabendo que eu sei onde você mora, que eu sei o nome dos seus filhos, que eu sei o nome do cachorro de raça inglesa. O tabelião sentou na cadeira devagar, como boneco de pano que perdeu o recheio. O coronel Nemésio ficou de pé no meio do escritório, olhando para Maristela, para aquela mulher que havia entrado no solar pela janela dos fundos, sozinha, numa noite de chuva, sem arma à mostra, e havia desmontado 20 anos de construção, com um envelope dobrado e a voz calma de quem não precisa gritar, porque a razão já faz barulho suficiente. Uma coisa ainda, disse ela, pegando o envelope da escritura e pousando na frente dele. O nome do pai, no registro dele. Você tem 3 dias. Ela foi até a janela, não a dos fundos, a da frente. A janela onde o coronel havia passado a noite inteira olhando para a caatinga como se procurasse resposta na paisagem. Abriu. Olhou para a garoa fina que lavava a praça de Aroeiras. E coronel, disse, sem se virar. A próxima vez que você achar que pode zombar de mulher em público, lembra dessa noite. Saiu pela janela. Desapareceu na garoa como se nunca tivesse existido. E o coronel Nemésio Cavalcante ficou parado no escritório, com o relógio de pêndula batendo lá no corredor
e o tabelião gordo afundado na cadeira, e os papéis sobre a mesa de jacarandá, e não disse nada, porque não havia nada que valesse ser dito. O tenente Afrânio Lustosa voltou a Aroeiras na manhã seguinte. Não pela estrada principal, voltou pelo caminho do riacho, o mesmo que Maristela havia usado na noite anterior. O que não era coincidência, era mensagem. E mensagem no sertão não precisa de palavras para ser entendida. Basta o caminho escolhido, o horário, a velocidade do passo. Afrânio voltou devagar, com a sacola de couro no ombro e o rosto sem bigode que o tornava irreconhecível à distância, mas familiar de perto. E havia algo diferente nele, uma leveza que não estava ali quando saiu. Do tipo que às vezes aparece nos homens depois que tomam uma decisão que estavam adiando faz tempo. Ele foi direto para a venda do Habib. O sírio estava abrindo as venezianas quando o viu chegar. Reconheceu não pelo rosto, mas pelo andar, que é a coisa que não muda quando se raspa o bigode ou se troca a farda. Habib era homem de muita observação e pouca fala, o que era a estratégia de sobrevivência de comerciante, que vende para todos os lados, numa terra onde os lados estão sempre em guerra. Preciso de papel e tinta, disse Afrânio. Habib não perguntou para quê. Trouxe. Afrânio sentou no balcão, com a sacola de couro aberta na frente, e escreveu por 40 minutos sem parar. A letra de oficial, precisa e inclinada, que é o tipo de letra que a escola militar ensina, e que depois passa a vida inteira tentando sair da mão do homem como tatuagem que não quer sumir. Escreveu frente e verso de 4 folhas. Dobrou. Lacrou com cera de vela que Habib aqueceu sem que ele pedisse, porque Habib sabia que cera de vela era a próxima coisa necessária antes de precisar ser pedida. Na frente do envelope, Afrânio escreveu um endereço em Recife. Depois escreveu outro, menor, numa tira de papel separada, e guardou dentro da sacola. Se eu não voltar até o anoitecer, disse para Habib, pousando o envelope no balcão, você manda isso pelo primeiro tropeiro que passar. Habib olhou para o envelope, olhou para o homem, guardou debaixo do balcão, sem fazer pergunta. O tenente Afrânio saiu pela porta da frente, parou na soleira, colocou o chapéu de palha na cabeça, chapéu que não era seu, estava grande demais, escorregava sobre os olhos, e olhou para a praça de Aroeiras, que acordava devagar sob o sol, que voltava depois da chuva da noite, lavado e impiedoso como sempre. E então foi até o solar do coronel Nemésio Cavalcante. O que aconteceu dentro do solar naquela manhã, ninguém viu por completo. Viu-se o tenente entrar. Viu-se o portão se fechar atrás dele. Ouviram-se vozes. Não as palavras, apenas o tom, que foi subindo gradualmente com aquela progressão, que tem conversa de homem, que começa em negociação e vai virando outra coisa, conforme a verdade vai aparecendo no meio. Depois, silêncio. Depois, um tiro. Único, seco, do tipo que não deixa dúvida sobre o calibre, nem sobre a intenção. Maneco 12 Dedos foi o primeiro jagunço a entrar. Arrombou a porta do escritório com o ombro, revólver em punho, e encontrou o que encontrou. Ficou parado na soleira por um tempo. Depois saiu, foi até o corredor e sentou no chão com as costas na parede e o chapéu sobre o rosto, sem dizer nada. Os outros jagunços foram chegando um por um. Cada um ficava um tempo na porta. Cada um saía em silêncio. O que havia dentro daquele escritório era assunto que Aroeiras levou anos para conseguir narrar sem baixar a voz. E mesmo assim,
A versão que ficou conhecida era apenas aproximação, porque as únicas 3 pessoas que sabiam exatamente o que havia acontecido tinham razões suficientes para guardar silêncio. O que se sabe, o que o sertão viu e guardou, é o seguinte: o coronel Nemésio Cavalcante estava sentado na escrivaninha de Jacarandá, vivo, com uma expressão que os jagunços depois descreveram de formas diferentes. Uns disseram que era alívio, o que não fazia sentido para eles. Outros disseram que era derrota. O mais velho, o que tinha mais vocabulário para esse tipo de coisa, disse que era a expressão de homem que pagou uma dívida cara e está simplesmente sentado com o recibo na mão. No chão, o tabelião Benedito Sampaio, não morto, ferido no ombro, gemendo baixinho, com o revólver de cabo de madrepérola longe demais da mão para ter sido acidente e perto demais do coronel para ter sido outra coisa. E o tenente Afrânio Lustosa estava de pé no meio do escritório, com a arma ainda na mão e a fumaça ainda saindo do cano, olhando para o coronel com aquela expressão de chegada, do tipo que aparece quando alguém finalmente fez a coisa que devia ter feito anos atrás e está verificando se o mundo ficou do mesmo tamanho depois. A dívida está paga, disse Afrânio. O coronel não respondeu, mas assentiu, levemente, quase imperceptível, com aquele movimento de cabeça que no sertão vale mais do que contrato. A reviravolta que Aroeiras não esperava chegou não com barulho, chegou com papel. 3 dias depois do que a vila havia começado a chamar, em voz baixa e olho nos lados, de a noite da chuva, um carteiro chegou montado num burro cinza com uma mala de couro presa à sela. Havia 2 documentos naquela mala destinados a Aroeiras, o que era incomum, porque Aroeiras era a vila de Taipa, onde carteiro chegava uma vez por mês, com 1 ou 2 envelopes no máximo. O primeiro documento era uma escritura, lavrada em cartório, com firma reconhecida, com a assinatura do coronel Nemésio Cavalcante e do tabelião Benedito Sampaio, que havia assinado com a mão esquerda, porque a direita estava enfaixada, mas havia assinado. A escritura transferia uma propriedade de 42 hectares no sopé da Chapada, para um nome que Aroeiras não conhecia, mas que o sertão reconhecia como o tipo de nome que aparece quando o passado decide acertar as contas. Era o nome do filho do Jacinto Severino, o único sobrevivente da família que havia sido queimada 20 anos atrás. O segundo documento era o reconhecimento de paternidade de Cosme Cavalcante, com o nome completo do pai registrado em letra de tabelião, com testemunhas e data, e o selo do cartório de Campina Grande. A vila leu os 2 documentos em silêncio, releu, e ficou quieta do jeito que fica quando a realidade apresenta uma conta que ninguém havia calculado direito. O menino, Cosme Cavalcante, agora com nome e sobrenome que cabia no mundo, ficou de pé na porta do solar por um longo tempo naquela manhã. Não havia sentimento simples para nomear o que estava acontecendo dentro dele. Era o tipo de coisa que o sertão faz com seus filhos. Empilha dor sobre dor, perda sobre perda, e então, quando menos se espera, entrega uma coisa boa tão de repente que o corpo não sabe como receber. O coronel saiu até a soleira. Os 2 ficaram se olhando, o velho e o jovem, o pai e o filho, que não existia em papel até 3 dias atrás, com a caatinga brilhando ao fundo ainda molhada da chuva, os pássaros zurindo nos galhos das catingueiras, o sol de manhã cedo que ainda não tinha virado tortura. Nemésio Cavalcante não era homem de gesto, nunca havia sido, mas levantou a mão, devagar,
com aquela articulação enferrujada de velho que passou a vida inteira segurando rédea e arma e nunca havia aprendido a segurar outra coisa, e pousou sobre o ombro do filho. Cosme não se esquivou, não abraçou, não chorou. Apenas ficou parado com o peso daquela mão no ombro, olhando para o horizonte de Caatinga que era herança e condenação, e talvez começo de outra coisa, tudo ao mesmo tempo. Ela sabia que isso ia acontecer, disse o menino, não para o pai, para o horizonte. O coronel ficou quieto por um momento. Ela sabe muita coisa, disse ele. E havia nessa frase um peso que não era só reconhecimento. Era algo mais próximo de respeito, do tipo genuíno, que nasce não de obrigação, mas de derrota honesta, que é a única forma de respeito que vale alguma coisa. Maristela Sete Facas foi vista pela última vez em Aroeiras, numa tarde de terça-feira. Não era dia de feira. Não havia motivo oficial para ela estar ali. Ou pelo menos, não havia motivo que alguém pudesse nomear em voz alta. Ela simplesmente apareceu na praça, sozinha, sem os ornamentos do bando, sem o chapéu de medalhas, sem os revólveres Smith & Wesson à vista. Vestia uma saia de chita azul escuro e uma blusa de algodão branco, roupas de mulher comum, que ficavam nela como fantasia bem feita, porque havia algo no andar de Maristela que nenhuma roupa de mulher comum conseguia domesticar. Parou diante da venda do Habib. Entrou. Habib estava atrás do balcão inventariando um fardo de tecidos novos que havia chegado de Campina Grande. Quando ela entrou, ele parou o que estava fazendo. Foi até a prateleira dos tecidos especiais, os que ficavam no alto, envoltos em papel de seda, e tirou um rolo, sem que ela pedisse. Seda, cor de vinho, o mesmo rolo que ela havia dobrado e devolvido ao balcão naquele dia de feira, quando o coronel havia zombado dela na frente de 400 pessoas e tudo havia começado. Ela tocou o tecido com a ponta dos dedos. Ficou assim por um momento, os olhos fechados, os dedos lendo a seda como quem lê página escrita em outra língua, mas que os dedos entendem mesmo sem a cabeça traduzir. Quanto? Perguntou. Habib disse o preço. Ela tirou da saia um embrulho de papel pardo, moedas de prata, contadas com precisão, sem sobrar, nem faltar, e pousou no balcão. Corta tudo. Habib cortou o rolo inteiro, dobrou com cuidado, embrulhou no mesmo papel de seda que protegia o tecido. Ela pegou o embrulho, colocou debaixo do braço com aquela naturalidade de mulher que sabe o que quer e nunca precisou justificar para ninguém. Foi até a porta. Parou. Sem se virar, disse: Obrigada, Habib, por tudo. O sírio assentiu, mesmo ela não vendo, porque no sertão algumas respostas são para quem dá e não para quem recebe. Ela saiu pela porta e atravessou a praça de Aroeiras pela última vez, sob o sol das 3 da tarde, com o embrulho de seda cor de vinho debaixo do braço e a saia de chita azul batendo nas canelas. E todo mundo que estava na praça naquele momento, e havia gente, havia testemunha. Isso o sertão garantiu. Todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Não de medo, de outra coisa, daquele reconhecimento involuntário que as pessoas têm diante de coisas que são maiores do que o cotidiano e que vão virar história antes mesmo de terminar de acontecer. Ela montou no cavalo ruão, no mourão da igrejinha. Arrumou o embrulho na sacola de couro que estava presa à sela. Olhou para a praça uma vez, rápido, como quem faz inventário, como quem guarda a imagem, e foi embora pela estrada que subia em direção à Chapada, sem olhar para trás. O tenente Afrânio Lustosa partiu de Aroeiras no mesmo dia, pelo caminho do sul.
Havia deixado, na mesa do quarto que ocupara no solar, o anel de formatura da escola militar. Ouro, com pedra vermelha. O tipo de objeto que um homem carrega a vida inteira como identidade. Havia deixado ali, sobre a madeira da mesa velha, como quem deposita o passado num lugar onde pode continuar existindo sem pesar. Ninguém soube para onde foi. Há quem diga que foi para o nordeste do Ceará, onde um homem sem bigode e sem farda podia ser qualquer pessoa num mundo que não perguntava muito. Há quem diga que foi para o sul do país, para São Paulo, onde a cidade estava crescendo rápido demais para prestar atenção em quem chegava com história inacabada. Há quem diga que não foi para lugar nenhum, que o sertão o absorveu da forma que absorve tudo que prefere guardar. O que a carta enviada pelo Habib continha, aquela carta escrita na venda numa manhã, com cera de vela aquecida sem ser pedida, nunca se soube ao certo. O endereço em Recife era de um jornal. O que o jornal fez com aquele conteúdo, se fez alguma coisa, é pergunta que Aroeiras fez durante anos, sem encontrar resposta. Ou sem querer encontrar. O coronel Nemésio Cavalcante morreu 3 anos depois de uma morte sem drama. Coração, de madrugada, na cama de jacarandá do solar, com o sono tranquilo de homem que havia pago suas contas e estava aguardando o encerramento. Encontraram no travesseiro, dobrada em 4, a fotografia do daguerreótipo, generosa, 20 e poucos anos, olhos escuros, o andar que você via mesmo na imagem parada. Cosme Cavalcante herdou o solar e as terras, o que ninguém em Aroeiras esperava. E todo mundo, quando parou para pensar, achou que fazia sentido de um jeito torto, que é o único jeito que o sertão conhece. Ele foi bom administrador, do tipo que não esquece de onde veio, que é o tipo mais raro. O açude ficou aberto para a vila. A venda parou de cobrar juro sobre juro. Os jagunços foram embora, não expulsos, simplesmente foram encontrando que não havia mais razão para ficar. Zeferino Baleado voltou para o Mossoró, de onde havia saído 40 anos antes, com a bala ainda no joelho e um cavalo que tinha mais anos do que dentes. Benigna Faca de Osso ficou em Aroeiras, abriu uma bodega pequena perto da igrejinha e passou os anos seguintes sendo a pessoa que a vila consultava quando precisava de alguém que tivesse visto o mundo e ainda assim escolhesse ficar. E Quitéria? Quitéria continuou indo à Serra do Gavião toda semana, com o cesto de palha no braço e o terço entre os dedos, buscar mel de abelha jandaíra nos ocos de pedra da serra. Ou pelo menos era o que dizia quando perguntavam. Sobre Maristela Sete Facas, o sertão guardou várias versões. A versão mais comum, a que os mais velhos de Aroeiras contavam para os filhos e que os filhos contavam para os netos, dizia que ela havia seguido para o norte, para além do Piauí, e que havia usado a seda cor de vinho para se vestir como mulher de posses numa cidade grande, onde viveu o resto da vida com um nome diferente e história inventada, como se a cangaceira tivesse sido apenas uma das muitas peles que ela havia habitado no caminho de chegar até si mesma. Havia uma segunda versão, menos contada, mais sussurrada, que dizia que ela nunca havia saído do sertão, que estava ainda na Caatinga, em algum lugar entre a Serra do Gavião e o Pajeú, vivendo com a discrição de quem aprendeu que a melhor forma de sobreviver é parecer que não existe. Quem sustentava essa versão costumava acrescentar que certos viajantes, em certas estradas de terra perdidas entre o Mandacaru e a Pedra, às vezes avistavam ao longe uma mulher montada num cavalo ruão, que olhava para eles por um momento e depois sumia na Caatinga sem deixar rastro.
A terceira versão, a que ninguém contava em voz alta, mas que todo mundo conhecia, era a mais curta de todas. Dizia que o embrulho de seda cor de vinho nunca havia sido para ela, que havia um destino para aquele tecido que a história não registrou, porque nem tudo que é verdade cabe em história. E que às vezes a coisa mais importante que acontece não é a que todo mundo vê, mas a que é feita no silêncio entre uma cena e outra, sem testemunha, sem lampião, sem ninguém para dar nome. O que se sabe, o que o sertão confirma com a mesma certeza com que confirma que a seca volta e a chuva tarda, mas não falha, é que a praça de Aroeiras ficou diferente depois daquela noite. Não diferente de modo que se pudesse apontar e dizer: aqui mudou, isso aqui foi antes e isso aqui é depois. Era uma diferença de qualidade, de atmosfera. Aquele tipo de mudança que a paisagem sofre quando uma coisa pesada que estava nela há muito tempo é finalmente removida, e o ar ocupa o espaço com uma leveza que as pessoas respiram sem saber nomear o que está faltando. O mourão da igrejinha, onde ela havia amarrado o cavalo, ficou ali. O sertão não tem costume de remover coisa que ainda serve, mas alguém, em algum momento, que ninguém soube precisar quando, havia entalado uma fita de seda cor de vinho na madeira velha do mourão. Fina, curta, enrolada uma vez como quem faz nó de lembrança. Ficou ali por anos. As chuvas bateram nela. O sol desbotou a cor. O vento tentou levá-la sem conseguir, porque estava bem amarrada, com aquele tipo de nó que quem sabe fazer não desfaz por acidente. E quando os viajantes que paravam em Aroeiras para descansar os animais perguntavam para o Cosme Cavalcante, que costumava sentar na soleira do solar nas tardes de calor, o que era aquela fita desbotada no mourão da igrejinha, ele sempre dava a mesma resposta. Sorria primeiro, daquele sorriso que tem história dentro e sabe que tem. É de uma mulher que passou por aqui, dizia ele, e que talvez ainda esteja passando, e não dizia mais nada, porque no sertão, a história que não tem fim não é a história que parou, é a história que ainda está acontecendo em algum lugar, na estrada de terra que o olho não alcança, na caatinga que guarda mais do que entrega, no vento que passa entre os galhos secos da catingueira e carrega, para quem tem ouvido para ouvir, o som distante de alguém que sabe exatamente para onde está indo e não tem nenhuma pressa de chegar. E o sertão, que ouve tudo e não conta para ninguém, sorriu.